E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo hoje destacando 3 medicamentos, o cetoprofeno, o ibuprofeno e o naproxeno. Vamos entender tudo sobre eles. E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve. E vamos ao que interessa, cetoprofeno, naproxeno e ibuprofeno. Vamos lá? Ibuprofeno. Bom, pessoal, o que a gente pode falar sobre ele? Primeiro que ele é um anti-inflamatório não esteroide. E o que isso quer dizer? Bom, ele pode ter aí benefícios que são anti-inflamatórios, que a gente vai destacar ao longo desse vídeo. Mas quando a gente chega na farmácia para adquirir esse medicamento, como que a gente vê a apresentação dele? Podemos encontrá-lo na forma de comprimidos e de frasco, e até frasco em gotas. Geralmente os comprimidos eles vão estar apresentados de 300 mg e 600 mg. É considerável, né? Então tem essa apresentação dos comprimidos. E ainda tem o frasco geralmente é de 100 ml com a sua concentração. Também a gente pode encontrar os frascos em gotas, que podem ser de 18 ml, 20 ml, 30 e 50, ou seja, tem essa grande variedade referente aos frascos em gotas. Quando a gente fala referente a esse ibuprofeno, nós temos que lembrar que ele tem na sua composição o ácido fenilpropiônico e que, de certa forma, tem uma ação importante no corpo para as pessoas ali terem um benefício. Em que sentido? Anti-inflamatório, como a gente já citou, numa situação de inflamação exacerbada, em uma situação patológica, esse ibuprofeno, esse medicamento, pode ser um auxílio para a inflamação. Também a gente pode utilizá-lo ou ter como referência como antipirético, ou seja, usado na febre. E ainda pode ter um efeito que seja analgésico em situações onde a pessoa sente fortes dores. Esse ibuprofeno também tem sua ação. Aí você fala, tá, então ele tem uma ação anti-inflamatória, antifebril e também uma ação na dor. Mas como que ele consegue fazer isso? Para a gente entender a inflamação e dor e tudo mais, o nosso corpo possui uma cascata de inflamação. Ou seja, um evento que é pró-inflamatório desencadeia toda uma cascata no corpo para que a inflamação aconteça. Para você entender, de forma bem resumida, não vou me aprofundar aqui, olha aí na tela. Essa é a cascata inicial da inflamação. O que acontece aqui? Um evento pró-inflamatório vai desencadear todo esse processo. Ou seja, transforma ácido araquidônico em outras substâncias, e essas substâncias são pró-inflamatórias, vão ativar células de defesa do corpo para que elas desenvolvam a inflamação. E onde que entra a história de anti-inflamatório do ibuprofeno aí? Bom, o ibuprofeno ele vai impedir que se forme essa cascata. Ele vai impedir que ocorra a cascata inflamatória. Como que ele consegue? Basicamente, se diz que ele atua sobre essa enzima que a gente vê de ciclooxigenase. Ou seja, quando esse ibuprofeno atua sobre essa ciclooxigenase, ele inibe a ciclooxigenase e impede que se forme outros elementos pró-inflamatórios. Então ele inibe a cascata inflamatória de acontecer e, de certa forma, inibe uma ação inflamatória, sendo um anti-inflamatório. Então, em situações onde uma inflamação esteja ali exacerbada no paciente, gerando dor, gerando febre, desconforto, mal-estar, eu uso ibuprofeno, que vai ali o que? Estancar, vai de certa forma auxiliar a que essa inflamação seja reduzida, amenizada, porque ele atua nessa cascata, como a gente falou. Aí você fala, tá, mas qual a indicação dele? Eu sei que ele é anti-inflamatório, antipirético para febre, para dor, mas quando que eu vou usar?
podemos utilizar como um anti-inflamatório realmente, em situações onde a pessoa tem uma inflamação, por exemplo, nas articulações, na estrutura músculo-esquelética, pode ser utilizado. Cefaleia, dor, problemas otorrino, também pode ser utilizado. Situações odontológicas também pode ser utilizado. Então, nessas situações, o ibuprofeno, dentro das características de uma inflamação, pode sim ser uma alternativa para ajudar esse paciente. Quanto ao uso do medicamento, ele pode ser administrado com água, por via oral, e que tem o seu efeito inicial de pelo menos 30 minutos. Claro, você vai ingerir, ele passa pelo trato digestivo, vai ter sua absorção para ir cair na corrente sanguínea e gerar os seus efeitos. Então, no mínimo, 30 minutos para começar a ter os benefícios. Beleza, a gente já sabe como é utilizado, as apresentações das doses, também sabemos como ele atua no corpo, quando utilizar e as contraindicações. Quem que a gente tem um alerta para não usar o medicamento? A gente destaca principalmente os que têm hipersensibilidade, ou seja, são alérgicos aos componentes deste medicamento. Então, um cuidado, claramente, você vai ter que utilizar outro tipo de substância e deixar o ibuprofeno de lado, se tiver alergia aos componentes. Nós também destacamos os pacientes que têm ali alguma disfunção cardiovascular, problemas hepáticos e renais, gestantes e lactantes. O cuidado deve ser redobrado, claramente, porque tem um indivíduo sendo formado ali dentro daquela mãe, e também os lactantes, por quê? Porque alguns medicamentos eles podem passar ao leite, e se está no leite, vai para a criancinha. Então, tem que ter esse cuidado também. Entre outras situações também, rinite, urticária, deve ter um cuidado, sempre fazer o uso com indicação médica. Quando a gente fala referente aos efeitos colaterais, devemos lembrar que nem todo mundo tem esses efeitos, ou seja, tem gente que toma o medicamento e só vai ter os benefícios. Outros vão tomar o medicamento e aí vão ter esses efeitos colaterais, que olha, são vários, como eu deixo aqui na tela para você, mas vamos destacar os principais. Dentre eles a gente destaca boca seca, dispepsia, às vezes pode ter ali um desconforto gastrointestinal, também constipação, flatulência, são inúmeras os efeitos adversos, os efeitos colaterais deste medicamento. Outro ponto a se destacar é a interação medicamentosa. Por que tem o risco de você fazer o uso desse medicamento sem uma indicação médica? Porque às vezes você já toma outro medicamento e faz uma interação com o ibuprofeno. E isso pode gerar outros malefícios, complicações. Então, cuidado com a interação medicamentosa, que deve ter aí os seus devidos perigos, Então, cuidado, sempre faça uso com indicação médica, com uma consulta presencial. Cetoprofeno. Bom, pessoal, o que a gente fala do cetoprofeno? Quando a gente vai numa farmácia para comprar esse tipo de medicamento, nós podemos encontrá-lo com alguns nomes. Artimide é um dos exemplos que a gente encontra de nomes, que é a mesma substância. Buprofenide e ainda Profenide. Então, todos esses nomes meio diferentões aí podem ser o cetoprofeno, ou seja, são o cetoprofeno com outros nomes que a gente encontra aí de forma comercial nas farmácias. Mas é a mesma substância, é o cetoprofeno. Agora, a gente tem que destacar que a apresentação dessa substância, desse medicamento, pode ser em forma de ampola, cápsulas, comprimidos, pode ser também na forma de supositório. Tem aí as suas apresentações, além de frasco. Dentre as doses, a apresentação dessas doses, a gente encontra aí de 2 ml em frasco, de 50 em cápsula, de 20 em frascos, enfim, uma variedade de apresentações. Aí você pensa, tá, já vi os nomes, já vi que tem várias formas de apresentação, mas para que eu uso cetoprofeno? Qual a utilidade dele?
Ele vai atuar, pessoal, principalmente em situações de inflamação exacerbada. Ou seja, o processo inflamatório no nosso corpo ele é importante para a defesa do organismo frente a agentes estranhos. Agora, em certas situações, principalmente autoimunes, o próprio sistema imunológico do corpo acaba atacando ele mesmo. E quando eu acabo atacando o próprio corpo, gerando inflamações exacerbadas em outras situações, isso é prejudicial. E isso gera sintomas, dor, rubor, calor, febre, mal-estar, principalmente dores. Então, em situações de inflamação exacerbada, quando existe essa situação, podemos usar o cetoprofeno. E quais situações, por exemplo? A artrite reumatoide. Se você não sabe o que é artrite reumatoide, vou te dar um exemplo. É uma situação onde existe uma inflamação, principalmente acometendo as articulações. Então a pessoa tem aquele acometimento da articulação e sente dor ao fazer os movimentos dessas articulações. E aí, é uma situação desagradável, tem um mal-estar, tem dor, você pode usar o cetoprofeno. Além da artrite reumatoide, tem a osteoartrite. Então, em situações que existe inflamação exacerbada, podemos utilizar o cetoprofeno. Mas a gente tem que entender como esse cetoprofeno atua no corpo para que eu evite a inflamação. Vamos entender isso agora. Bom, pessoal, quando a gente fala de inflamação no nosso corpo, nós temos que entender que ela ocorre em cascata. Ou seja, uma situação faz com que ocorra esse início da inflamação e em cascata vai transformando uma substância em outra e a outra substância em outra até ativar células imunológicas e gerar um processo inflamatório. Se ficou meio abstrato, olha aí na tela. Quando que ocorre a inflamação? Quando existe um agente invasor, quando existe uma resposta que gera a formação do que a gente chama de ácido araquidônico, que é essa substância aí. Essa substância ácido araquidônico vai se transformar em outra substância que é pró-inflamatória. Na verdade, em várias substâncias pró-inflamatórias. E o que elas fazem? Ela basicamente vai atuar ativando células do sistema imunológico, células de defesa do corpo, que vão gerar a inflamação. Agora, como que o cetoprofeno atua nessa cascata para evitar a inflamação? Ela vai inibir essa enzima que você está vendo aí, a ciclooxigenase. E se eu vou lá e inibo essa enzima ciclooxigenase, basicamente toda a cascata de inflamação vai ser interrompida. Então eu evito com que outros processos pró-inflamatórios aconteçam e que células imunológicas sejam ativadas para gerar essa inflamação. Tranquilo? Então, pegou o cetoprofeno, tomou, ele atua nessa cascata de inflamação, inibindo a enzima ciclooxigenase, evitando que novas substâncias sejam produzidas que são pró-inflamatórias, evitando assim a inflamação e ativação de células de defesa. É basicamente isso. Tranquilinho? Agora, falamos como ele atua, falamos da apresentação, falamos da indicação, em que situação utilizamos, que é no caso da inflamação exacerbada. Agora, quais são as contraindicações? Aí eu destaco a hipersensibilidade, pessoas que têm qualquer tipo de reação negativa frente ao uso desse cetoprofeno, alergias, por exemplo. E também destaco aqui de forma alerta, pessoas que têm gastrites e úlceras, problemas no estômago. Por quê? Porque, olha aqui na imagem, você está vendo essa substância chamada prostaglandina? Essa substância prostaglandina ela é fundamental para produzir um muco que protege ali aquele estômago, protege aquela camada do estômago do próprio ácido clorídrico do estômago. Tranquilo? Então, essa prostaglandina ela é fundamental para proteger o tecido do estômago, proteger o estômago do ácido que ele mesmo produz para digestão. Então, quando eu tomo cetoprofeno, lembra que eu vou interromper essa cascata? Se eu interrompo essa cascata por inibir a ciclooxigenase, essa enzima, eu não vou ter prostaglandina. E se eu não tenho prostaglandina, eu não tenho esse muco protetor do estômago. E aí as pessoas que têm gastrites e úlceras vão sofrer, vão ter maior exposição ao ácido, vão ter ali
um maior prejuízo de dor e mal-estar, né? Nesse estômago, obviamente. Então é basicamente isso, contraindicado em pessoas que têm gastrites e úlceras ou qualquer comprometimento desse estômago. Agora, existem ainda os efeitos adversos, ou seja, é aquilo que a gente não deseja. Claro, tem pessoas que tomam cetoprofeno e vai só ajudar, só vai ter os benefícios, só vai ter aquela ajuda anti-inflamatória. Já outras pessoas vão tomar esse medicamento e vão ter os efeitos adversos ou colaterais, que é o que ninguém quer. E quais são eles? Primeiro, pode ter tontura, pode ter dor de cabeça, mal-estar, pode ter também ali uma situação de comprometimento gastrointestinal, como nós falamos, dores no estômago, um mal-estar, gastrites, úlceras, também pode ali desencadear, claro, a longo tempo, diarreia ou constipação, enfim, até alterações no processo de coagulação pode acontecer. Então lembre-se que existe efeito colateral, é uma minoria que sofre, mas pode acontecer sim. Outra porcentagem vai tomar o cetoprofeno, não vai sentir nada, só vai ter os benefícios. É basicamente isso. E ainda eu destaco o problema e o perigo da interação com outros medicamentos, principalmente com o AS, que é o quê? A aspirina. Evite fazer o quê? Automedicação. Não digo evite, eu falo não faça, porque é perigoso, né, pessoal? Você pode se matar fazendo uso de medicamento, você está tomando uma droga aí. Beleza? Sempre use medicamento com consulta médica, orientação médica, para que não tenha nenhum problema. Lembrando que medicamentos como esse, que são anti-inflamatórios, eles basicamente não resolvem o problema. Por isso eles são utilizados ali de forma auxiliar. Por quê? Porque ele só vai ajudar no sintoma. Você está com dor, está com inflamação, vai ajudar nisso daí. Mas ele não resolve o problema. Como eu destaquei da artrite reumatoide. A pessoa tem artrite, vai tomar isso daí e vai ajudar na dor, no mal-estar, mas não vai resolver o problema que é a artrite reumatoide. Então, nunca faça automedicação, nunca tome um medicamento por conta própria, porque, por exemplo, o cetoprofeno não resolve o problema, só vai ajudar na questão sintomática. Naproxeno. Bom, o que a gente pode falar do naproxeno? Primeiro, que quando a gente vai numa farmácia, podemos encontrar esse medicamento com o nome de naproxeno, mas também com outros nomes, como Flanax, Naprozin, enfim, são nomes diferentes, porém que se remete ao mesmo medicamento. Então tem essa variedade. Quanto à apresentação, nós vemos, né, ali na farmácia, encontramos ele em comprimidos e em frasco. Geralmente os comprimidos eles vão vir na sua forma de 250 mg, 275 mg, também 500 e 550 mg, ou seja, tem uma variedade de apresentação referente aos comprimidos. Referente ao frasco, o mais predominante é de 100 ml e basicamente vai ser essas as apresentações. Aí você pergunta, tá, eu encontro ele como na Flanax, Naprozin, Naproxeno, entendi que tem comprimido, frasco, mas para que ele serve? Como que eu vou usar? Né? Primeiro, uso oral. Né? O uso é oral, né? Você usa ali comprimido ou em frasco a sua forma oral com água. Né? Toma ali tranquilamente e espere os benefícios. Mas em que situações a gente utiliza? Bom, ele vai ser utilizado principalmente em situações onde existe uma inflamação, ou seja, ele atua como um anti-inflamatório. Também pode ter uma ação antipirética, ou seja, ajudando na febre da pessoa, e também como um analgésico, ajudando na dor. Então, em situações inflamatórias extremas, em que a pessoa sente ali aquele desconforto, passa mal, posso utilizar o naproxeno para ajudar a amenizar essa situação. Aí você pergunta, tá, entendi, ele é um anti-inflamatório, antipirético, ajudando na febre, e também um analgésico para a dor. Mas como que ele consegue fazer isso no nosso corpo? É simples e eu vou tentar aqui ser o mais fácil e prático possível.
No nosso corpo, nós temos uma cascata de inflamação. Como assim? Um evento, algo que está acontecendo no corpo ou que ele sofreu, vai levar à inflamação por meio de uma cascata de sucessivas reações. E aqui eu deixo o exemplo. Olha aí, o que a gente está vendo? Que um evento levou ao início de uma inflamação, onde transforma uma substância em outra e depois ali, como a gente vê, em ácido araquidônico, depois em prostaglandinas e outras substâncias. Mas o que isso tem a ver? Bom, esse evento que inicia a inflamação, ao final forma substâncias, como as prostaglandinas e outras que a gente está vendo aí na tela, que vão ativar células de defesa do corpo, células imunológicas. E quando eu ativo essas células de defesa, basicamente o que vai acontecer é que elas vão causar a inflamação. Então, se eu quero impedir que ocorra todo esse processo inflamatório, eu entro com um anti-inflamatório, como o naproxeno. E o que ele faz? Ele inibe enzimas que vão transformar uma substância em outra. Então, se eu inibo uma enzima e evito que certas substâncias se transformem em outra, eu corto essa cascata inflamatória. Ou seja, eu impeço que a inflamação aconteça ou reduzo a ação dela. E é basicamente isso que acontece. Usou naproxeno, ele inibe uma enzima, uma ciclooxigenase, por exemplo, e impede que uma substância forme outra inflamatória e dê ali ativação de células imunológicas que vão levar, por fim, o processo da inflamação. É basicamente isso, de forma bem simplória, que esse medicamento vai fazer no seu corpo. Agora, a gente entendeu que ele atua em anti-inflamatório, analgésico e antipirético. Mas em que situações ele é indicado? Bom, ele é indicado até mesmo para uma situação ali de artrite reumatoide. Aí você pergunta, tá, o que é artrite reumatoide? De forma bem simplória, é quando existe uma inflamação das articulações daquela pessoa. Ou seja, existe uma patologia onde há inflamação das articulações. Aí a pessoa sente dor, calor, rubor nessas articulações e é um desconforto. Também osteoartrite, onde existe ali um comprometimento da cartilagem que envolve as articulações. Gota também pode ser utilizado, cefaleia, enfim, situações que tenha uma ação inflamatória, esse medicamento pode ser aí um alívio, uma forma de ajudar esse paciente. Lembrando que o uso é oral, então tem os comprimidos, tem o frasco, utiliza ali, belezura, ajuda a amenizar a situação. Agora, é importante destacar, pessoal, que esse medicamento deve ser utilizado com receita médica, com indicação médica. Por quê? Porque esses medicamentos que são anti-inflamatórios, eles não resolvem a causa do problema. Eles apenas vão amenizar aquela ação sintomática, ou seja, aquele mal-estar. É isso que ele vai ajudar, na inflamação, na dor, na febre. Ele não resolve o problema. Então, ficar utilizando esses anti-inflamatórios aí de forma descontrolada, isso pode ser prejudicial, porque você não resolve a situação. Você está apenas ali, jogando água, na brasa que está quente e não vai apagar o fogo de certa forma. Então, tem que procurar a causa dessa inflamação e tratar. E claro, em conjunto com o médico, ele pode sim, esse anti-inflamatório, ser ali um auxílio para evitar o desconforto do paciente. Contra as contraindicações, a gente não pode esquecer que deve ter um cuidado para aqueles pacientes que têm hipersensibilidade. O que é isso? Alergia. Paciente que tem alergia a qualquer componente desse medicamento, suspende na hora. Vai ao médico, ele troca com outro tipo de medicamento e vai ajudar na situação. Também em situações das gestantes, as lactantes, até porque tem um outro indivíduo sendo formado ali. Então, cuidado, gestantes e lactantes devem ter um cuidado redobrado quanto ao uso desse medicamento. Também pessoas que têm ali algum sangramento gastrointestinal, também pessoas que têm insuficiência hepática, ou seja, do fígado, insuficiência renal, ou seja, o comprometimento da funcionalidade do rim e do fígado, deve ter um cuidado redobrado quanto ao uso do naproxeno.
por fim, pessoal, referente aos efeitos adversos ou conhecidos efeitos colaterais. Lembrando que tem gente que toma esse medicamento e só tem o benefício, né? Outros vão tomar e vão ter esses efeitos colaterais. Mas quais são esses efeitos? O que acontece? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que pode acontecer prurido, pode ter náusea, vômito, constipação, flatulência e até problemas gastrointestinais, principalmente acometendo o estômago. Então, o uso de anti-inflamatório de forma periódica e até sem os auxílios médicos pode sim comprometer aquele estômago, ainda mais se a pessoa já tem gastrites e úlceras. Por quê? Porque quando a gente corta uma cascata inflamatória, como a gente viu que faz esse medicamento, a gente acaba tirando uma certa proteção daquele estômago, né? O muco que é produzido por auxílio, né, da fisiologia do nosso próprio corpo, ele vai ser reduzido. Então a proteção do estômago também é reduzida com o uso de anti-inflamatório. E assim esse estômago fica mais suscetível a lesões, né, a qualquer tipo de exposição. E aí pessoas que já têm gastrites e úlceras, o uso de anti-inflamatório pode ser aí, né, de certa forma prejudicial. Ainda, cuidado com a interação medicamentosa. Sempre faça uso do medicamento com indicação médica e falando para ele, ó, já tomei esse medicamento periodicamente, uso aquele outro, para cuidar de não usar medicamentos que de certa forma ali pode ter uma interação e levar a algo grave. Principalmente o lítio, né? A gente pode citar aqui, né, que deve ter um cuidado na interação com o naproxeno. Bom, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!